Irmãos, a partir do momento que você nasceu de novo, você precisa sempre se lembrar que agora você tem duas fontes que concorrem dentro de você. Até o momento que o Senhor te acha, você só tinha uma velha natureza que te regia nas decisões, na vida, no propósito. O dia que o Senhor te achou e você entendeu, entregou a sua vida para Ele, que você foi vivificado no Espírito, agora você tem uma nova natureza, uma nova vida. É um homem interior que deseja sair do seu espírito e se manifestar a esse mundo. Isso é importante demais, a gente ter isso como uma rocha, porque senão a gente não vai aprender a discernir a voz de Satanás que te acusa com a mesma palavra, às vezes, que o Espírito Santo te usa para te reafirmar quem você é. Lembra Jesus, quando ele foi enviado pelo Espírito ao deserto? Satanás veio provar ele com a palavra. Então você precisa, e eu precisamos, como eu sempre digo aqui, ler a palavra hoje, ouvir a palavra com as lentes da graça e do amor de Deus. Ouvir a palavra com os ouvidos da graça e do amor de Deus. Porque o nosso velho homem, ele precisa ser mortificado. A nossa carne, ela foi crucificada pela obra de Jesus. No nosso espírito isso já é uma realidade, só que ela ainda tenta se levantar aqui. A nossa carne, o nosso velho homem, ele tem uma sabedoria que é terrena, muito valorizada pelos homens, muito enaltecida pelo mundo, mas que para Deus é uma loucura. E o nosso novo homem, a nossa nova vida, também tem uma sabedoria que é de uma outra fonte. Essa para Deus é a que vale. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer assim que a sabedoria do mundo, ela é loucura diante de Deus. Guarde uma coisa nessa manhã, amados. Todas as vezes que você ouvir a palavra sabedoria, não tem a ver com quanto tempo a pessoa viveu, ou com quanto que ela aparentemente tem de conhecimento natural. Isso é uma sabedoria de Deus. Sabedoria, ela está completamente ligada a uma pessoa chamada Jesus Cristo. A sabedoria, ela é o propósito que rege a nossa vida hoje. O mundo, por não estar em Cristo, ele funciona de uma maneira que diante de Deus é uma loucura, porque Deus Pai, Ele é a fonte, Ele é dono de tudo. Então Ele olha para os homens, buscando, consertando, tentando, correndo, e Ele está assim. Nossa, que loucura. Está tudo aqui em mim.
na obra que eu fiz, estabeleci na minha palavra, que é o meu próprio Filho. Então a palavra, que é uma palavra que nos atrasa, ela sempre vai levantar, energizar a nossa carne. Ela sempre vai agradar o nosso velho eu. Sempre. Ao agradar o nosso eu e energizar a nossa carne, ela vai nos dar um alvo que você tem que chegar lá. Porque a sua carne, ao ser energizada, ela vai colocar sobre você e sobre mim a responsabilidade, a habilidade, a performance em chegar nesse alvo. Seja ele em qual área da sua vida for. Essa é a sabedoria do mundo. Então, uma palavra que aumenta ainda mais a força da minha carne, que deveria ser mortificada. Eu entendi, faz sentido para mim. Amados, fez sentido na sua mente? Cuidado. As coisas de Deus quase nunca fazem sentido, naturalmente dizendo. Se você ainda não está sendo chamado de louco, é uma questão de tempo, se você não abandonar esse viver de edificação, de vida no Espírito, para isso começar a acontecer. Porque se a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, a sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo. Não faz sentido, não tem lógica. Isso mesmo. Então, a palavra vem, te energiza na carne, aquilo faz sentido. Eu entendi aqui. E aí eu tenho um alvo a perseguir, e aí eu coloco todo o meu esforço para ir atrás daquilo. E a hora que você chega aqui, ou a hora que essa pessoa chega aqui, ela descobre uma coisa que é trágica. Não me satisfez. Preciso de mais. E aí ela vai lá uma outra palavra, energiza mais ainda a carne, o alvo agora é 2 vezes mais ou 10 vezes mais a meta. Chegou na meta, dobra a meta. E aí ela coloca a vida dela para perseguir isso. E ela entende, faz sentido, todo mundo, os homens estão por aí. E ela vai e chega lá de novo. Estou aqui agora, passou um tempinho, mas falta. Eu acho que agora é dobrar a meta de novo. Essa é a loucura do mundo. Essa é a sabedoria do mundo. Buscando na fora aquilo que Deus já fez dentro. Agora, a palavra da fé, ela quase sempre, ou se não sempre, ela só não vai contrariar nossa carne nas áreas onde essa carne já foi mortificada. Porque se a carne não for mortificada ali, a hora que ela vier, ela vai se levantar, ela não vai gostar. E aqui que é o discernimento. Peraí, eu tenho uma carne que me atrapalha porque ela me dá alvos, ela me dá uma vida de busca constante, incessante, e eu nunca vou chegar naquele lugar que eu acho que está lá. Contentamento, paz. Mas existe uma palavra de vida no Espírito que ao ela ser pregada, ao eu ouvi-la, essa carne vai se levantar. Isso é normal, amados. Faz parte. Isso que a Bíblia diz, aqueles que se inclinam para a carne e aqueles que se inclinam para o Espírito. É uma guerra dentro de nós. Só que essa palavra do Espírito, ela vai contrariar a nossa carne. Por quê? Porque ela não vai dar um alvo. Ela não vai dar uma meta. Ela vai te revelar onde você já está. A carne não entende isso, amados. A carne precisa ver, precisa pegar, precisa sentir
O natural, ele é movido com a sabedoria terrena, terra. Aí a palavra te revela onde você está. Só que aqui não é você que vai chegar lá no alvo. É o Espírito Santo que vai te levar lá, nessa verdade que ele já te revelou. De novo, a palavra que nos atrasa, a palavra na alma, ela sempre vai agradar a nossa carne e as nossas emoções. Vai fazer sentido na nossa mente humana. E isso vai colocar sobre nós alvos a serem perseguidos. A carne entende essa língua. Então, se esforça, se sacrifica, paga o preço. Até você chegar lá. E a hora que você chega e eu chego, aquilo não faz sentido nenhum. Porque você nasceu de novo. Não existe nada que você vai alcançar a nível terreno que vai te encher de gozo do Espírito. Não importa a dimensão. E a palavra da fé, ela vai ser contrária à carne nas áreas que ela está ainda viva. Porque ela vai revelar onde eu já estou aos olhos de Deus. O que está me impedindo agora de simplesmente descansar e permitir que o Espírito Santo me coloque na experiência? A minha carne. Então ela se levanta porque ela precisa ser mortificada. Simples. Hoje a gente vai começar lendo um texto e a gente vai acabar depois lendo o mesmo texto. Mas eu quero que os irmãos discernam, aprendam a discernir essa inclinação para a carne e essa inclinação para o espírito. Porque a gente vai entender onde que isso foi gerado. A gente já ouviu isso várias vezes aqui, mas cada vez mais a palavra vai entrando numa dimensão mais profunda. Abra comigo, por favor, a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. E dizia a todos, Jesus, dizendo aqui, tá, irmãos? Se alguém quer, não é uma imposição, é um convite. Se alguém deseja, se alguém quer vir após mim, ou seja, viver a partir da onde eu terminei uma obra, a partir de um lugar onde toda a sabedoria terrena está buscando, mas aqui já está disponível, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz, seu propósito, e aqui é só o Espírito Santo que vai te revelando, construindo ele dentro de você com o passar do tempo, e siga-me. Verso 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, esse a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear ou conquistar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Amados, essa palavra de Jesus, ela não passou e ela jamais vai passar. Uma pessoa, seja ela não nascida de novo, quando ouve isso, tem aversão. Como assim? Quem quiser salvar sua vida vai perder. Uma pessoa que nasceu de novo,
mas que está num processo, ela precisa aprender a discernir. O que é essa vida aí que você tem que perder? Essa vida no original, no grego, amados, é psique, é a alma, é a mentalidade, é aquilo que faz sentido. Então, o que Jesus está dizendo? Se você quiser vir após mim, estou te convidando para uma vida abundante, um propósito de sabedoria eterna, não terrena. Negue-se a si mesmo, porque tem a ver com o que eu fiz. A minha mente, que agora está no seu espírito, tem que governar os seus passos. Só que existe algo aí agora que concorre com isso, que é a mente de Adão. Então quem quiser preservar essa vida, essa psique, essa mentalidade, vai perder aquilo que eu fiz. E vai perder o galardão de todo o propósito que está contido ali. Jesus não está falando de ir para o inferno, amados. Jesus está falando de você desperdiçar uma obra que aos olhos do Pai está terminada, segura, provida, e que no mundo eles ainda estão buscando. Agora, se você quiser perder a sua vida, essa psique, se você quiser anular essa mentalidade antiga de Adão, que a sua carne entende, aí você vai encontrar. Aí você vai liberar na sua vida a minha mente, a mente do Espírito, para manifestar toda a sua identidade. E vai fazer com que você funcione em todo o propósito de sabedoria de Deus na sua vida. Então, uma pessoa que está se inclinando para a carne, seja ela porque não tem outra fonte, porque não nasceu de novo, ou seja ela porque não está sendo instruída na vida que vem do Espírito, a religiosidade vive aqui, amados. É uma vida independente do Espírito Santo. Eu sei que existe um Espírito Santo, eu sei que Ele está em mim, eu sei que Ele me selou, só que eu preciso aprender a liberar Ele, se enchendo dEle cada vez mais. Para que Ele me conduza, porque é Ele que vai te levar lá. Irmãos, se isso não te traz paz, existe uma vida pronta e algo que Deus deseja manifestar, que você não precisa fazer nada no sentido de trazer para si a responsabilidade em alcançar e sustentar. Só permitir que o Espírito Santo te conduza. E a hora que Ele te coloca aqui, Ele te sustenta. Dependente do que aconteça. Dependente do que vai, do que fica, porta que abre, porta que fecha. O diabo só pode aqui mexer em algumas coisas externas. Mas a hora que você chegou aqui, por ação dele, a paz reina. E as coisas continuam te seguindo. Então, quem está se inclinando por Espírito, ouve a palavra da fé, descobre que é aquilo que Deus diz, mas a carne às vezes está ainda viva naquele lugar. Existe aqui uma guerra. É simplesmente um chamado, amados. Existe algo que Cristo já fez em mim, no meu espírito, só que existe algo ainda que não foi mortificado na minha velha natureza. Não se acuse. Satanás fala aqui. Está vendo? Está muito longe, não é para você isso daí. E o Espírito Santo continua falando no teu espírito. Filho, não está muito longe, está perto, está no teu coração, está na tua boca. Essa carne está te impedindo de chegar lá, pela minha ação. Se você continuar liberando o meu poder na sua vida, orando em línguas, se edificando, meditando, adorando, louvando, no dia a dia, eu vou mortificar essa carne. Sou eu que mortifico a sua carne, não é você que segura ela.
Faz parte dessa batalha de área em área, de fé em fé, de nível em nível, de algo que passou, que só simplesmente deve ser mortificado em nós. Essa psique que Jesus falou que você tem que perder. Agora, aonde nasceu isso? Aonde que tudo começou? Abra comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 2, verso 15. Gênesis, capítulo 2, verso 15. Amados, vida no Espírito não é uma novidade. Não é para hoje. Vida no Espírito sempre foi a vida que Deus estabeleceu como um sonho para a criação, desde Adão e Eva. Gênesis 2,15 diz assim a palavra de Deus: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Eu vou ler esse versículo de novo, com uma tradução literal de algumas palavras-chave aqui. E tomou o Senhor Deus o homem e o descansou. Essa palavra pôs no hebraico é descansar. Tomou Deus o homem e o descansou no espírito, porque toda a criação já estava pronta para ele simplesmente lavrar, ter comunhão, intimidade, guardar isso e multiplicar e frutificar. Verso 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comerdes, morrendo morrerás. Certamente morrerás. Está escrito: morrendo morrerás. Duas vezes a mesma palavra: morte, morte. Morrendo, a hora que você comer da árvore que vai fazer sentido na sua alma, você vai matar a fé, vai matar a voz. Isso aí, como consequência, vai matar toda a manifestação daquilo que já está pronto para você. Avance comigo uns versículos aí no capítulo 3. Verso 1. Ora, a serpente era a mais astuta, sutil, que todas as arimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Presta atenção aqui, irmãos. Deus falou para Adão: Adão, não come. Deus falou para o primeiro Adão, que tipifica o espírito: não come. Mas a serpente, que funciona da mesma maneira até hoje, ela não foi em Adão. Satanás não fala no teu espírito. Satanás fala na tua alma. Foi a mulher e disse: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Não é bem assim. Verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Atenção aqui. Deus sabe
que do dia que você comer dessa árvore que vai abrir a sua alma, a sua psique, vocês vão se tornar como Deus. Mas como? Através de uma mistura daquilo que Ele diz com aquilo que você faz. Antes desse trecho aí, diz a palavra de Deus que Deus criou todas as coisas, criou Adão, criou Eva em estado de perfeição, de justiça, e colocou eles nesse jardim, no Espírito. A Bíblia não é clara sobre isso, mas eles não haviam ido ainda comer da árvore da vida, que é Cristo. A serpente já interpelou a alma, Eva, antes. E diz a palavra de Deus que Adão e Eva, espírito e alma, sarados, prontos, para simplesmente ir lá e comer do Espírito, ouvir a voz, viver nessa vida que hoje nós somos chamados para viver, eles estavam nus e não se envergonhavam. Tudo aquilo que Deus havia estabelecido, tudo aquilo que Deus havia feito na criação, ainda não estava visível, manifesto nas mãos dele. E eles não se envergonhavam com isso. Mas a serpente vai na alma e diz assim, não é bem assim, é que Deus sabe que do dia que você comer, do dia que você quiser entender como vai ser, vocês vão se tornar como Deus através daquilo que vocês fazem. Amados, muita atenção aqui, isso é extremamente importante. A palavra de Deus diz que a Trindade conversou e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No Espírito, eles eram exatamente a imagem e semelhança de Deus. Assim como nós hoje no Espírito vivificado, somos exatamente como Jesus é. Só que se tornar, andar, manifestar, pegar toda essa verdade que está no Espírito e trazê-la à existência, era só uma consequência da comunhão que Adão tinha com o Espírito, na viração do dia, receber a palavra, ouvir, a alma não estava aberta, os olhos da alma, se sujeitava e aquilo se manifestava. E naquela área onde ele era nu, agora ele era vestido na dimensão visível com aquela verdade. Eles já eram como Deus. Você já é o que Cristo é. Qual que é a tentação da serpente hoje, através da palavra da alma? É te energizar numa coisa que faz sentido para você tentar ser isso na prática através de algo que você faça em associação com aquilo que Deus diz. Essa é a vida que Jesus falou assim, ó, se você não perder isso daí, esquece. E diz a palavra de Deus, continuando, verso 6, e vendo a mulher, faz sentido. Olha a alma raciocinando aqui, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e costuraram folha de figueiras, e fizeram para si aventais. Ao comer da árvore que Deus falou assim, não coma, a alma deles foi
vivificada, porque o espírito morreu. Lembra? Se você comer morrendo, morrerás. Aí vem a serpente na alma, não é bem assim. Pode comer. Faz sentido, agradável aos olhos. Nossa, eu desejo isso. Vou me alimentar. A Bíblia diz, abrindo-se os olhos dessa alma que agora está viva, eles perceberam que estavam nus, ou seja, tudo aquilo que Deus estabeleceu no espírito, cadê? Cadê? Qual que é a consequência disso, amados? Continuando. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus e disse-lhe, Adão, onde estás? Pergunta não foi o que você fez. Eu vim aqui na viração do dia, falar algo do teu espírito, que você é um abençoado, que você é curado, que você é próspero. Cadê você, Adão? Que a hora que eu falo com você, se não houver a carne atrapalhando e uma alma que racionaliza, a manifestação pelo poder do Espírito, ela é uma consequência. Adão, aonde que está você, que eu não estou te vendo como alguém abençoado, curado, próspero, mais que vencedor? Aonde que você está, Adão? Olha a resposta. Verso 10. E disse Adão, ouvi a tua voz soar no espírito e temi, porque eu estava nu e eu escondi-me. Outra tradução para esse escondi-me é eu retrocedi. Eu ouvi a tua voz agora, Senhor. Agora eu ouço a verdade da palavra. Só que agora a minha alma, a minha psique está tão viva que ela quer entender, e ela viu que a realidade não faz sentido nenhum, que isso me dá medo, porque eu não dou conta de fabricar. Então eu dou um passo para trás. Como que funcionaria antes da queda? E é aqui que a gente é chamado para entrar na experiência hoje, ao mortificar essa carne. A voz soa no nosso espírito, aquilo ilumina a nossa alma, que não está mais querendo raciocinar, entender, arrazoar. Jesus usa esse termo constantemente nos evangelhos, e eles arrazoavam entre si, ou seja, racionalizavam, faziam contas, deixa eu ver. Isso é morte, amados. É isso aqui que Jesus falou assim, ó, se você não perder isso por ação do meu Espírito, a voz que vai iluminar você não vai vir à existência. Então quando Deus falava, ou quando Deus viria falar com Adão antes da queda, aquela voz ecoava numa dimensão dentro dele e aquilo simplesmente se manifestava. Alma com os olhos fechados, alma rendida à voz. Se Deus diz, e aí ele punha o pé. Eu sou curado, abençoado, próspero. Se Deus diz, eu sou. Só que ele punha o pé, ele entrava antes de ver. E ao pôr o pé, aquilo vinha à existência, porque é um comportamento nosso de fé, que nasceu de uma palavra que traz à existência as coisas do Espírito. Essa alma que se abriu, essa alma que está viva, ela compete, ela resiste à voz que soa no nosso espírito.
Porque ela quer entender como vai ser, porque ela olha, não dá pé. Ou ela tenta fabricar a carne, ou ela retrocede. Não é bem assim. Por isso que Jesus disse, de novo, se você quiser vir após mim, eu te coloquei de novo, eu te descansei de novo em mim, no Espírito, no Éden, onde tudo está pronto, onde tudo está feito. Você quer? Eu quero, Senhor. Então agora eu te dei um Espírito Santo para que você pegue nas mãos dele e você vá mortificar a sua carne, para que a sua alma seja sarada. O que é uma alma sarada? É uma alma que vai fechar os olhos novamente, no sentido de querer entender como vai ser, de querer saber se faz sentido ou não faz sentido. Amado, isso é tão ruim, porque assim, não está tão longe aquilo que Deus diz da minha experiência nesse momento, mas já estou fazendo conta. Aqui eu tenho coragem, aqui eu vou dar um passo de fé. Irmão, isso não é fé, isso é alma. Por isso que Satanás, quando ele fala na nossa alma, ele não leva a gente também muito distante às vezes, porque ele sabe que você não vai nem querer encarar a jogada. Ele vai te dar uma dimensão que você consiga, junto com a sua carne e junto com a palavra, o bem e o mal misturados, produzir aquilo ali. E aí você diz, nossa, aleluia. E Deus diz, nossa, misericórdia. E aí você entra aqui, e daqui a pouco ele dá uma outra palavra na sua alma, você dá mais um passinho, e mais um passinho, e mais um passinho, e depois de anos, você está com uma vida completamente distante da verdade. Porque de enganinho em enganinho, você foi se distanciando da simplicidade. O Espírito Santo não. E é aqui que assusta. O Espírito Santo, ele dá uma palavra, ele dá algo que está completamente longe da sua capacidade. Você vai descobrir, você está nu na dimensão visível. Mas no Espírito eu já te vesti. Você crê? Crer não é um esforço, amados. Ter a fé de Deus não é um esforço, não é uma conquista. Ter a fé de Deus é uma consequência espontânea do tempo que nós passamos edificando no Espírito. A hora que o Espírito Santo vem, a palavra revelada, eu simplesmente ponho o pé. E aquilo vem à existência. A justiça que me vestiu no Espírito, agora não encontra na minha psique uma conta, simplesmente encontra uma sujeição de humildade, que concorda, que agradece e caminha. E o poder do Espírito me veste com aquela glória, que era o que vestia Adão e Eva antes. Percebe como faz mais sentido agora que Jesus disse? Ele não estava nos pondo para baixo. Se você não negar tudo quanto você tem e é, se você não se anular, se você não se tornar um capacho, um pobre, miserável, sem nada, é assim que tem que ser. Não, irmãos, ele está dizendo assim, filho, tudo isso aí que a sua alma, por causa da falha de Adão e Eva, gerou dentro de você, precisa ser desconstruído. Só que eu sei que você não consegue. Por isso que eu te dei meu Espírito. Não tente produzir. Não tente, através do fruto misturado,
entrar na experiência. Simplesmente passe mais tempo com Ele, deixa Ele te renovando por dentro, deixa Ele te sarando. A hora que essa alma for perdida em alguma dimensão, em alguma área da sua vida, a hora que a voz soar, você simplesmente dá um passo. E aqui, o meu poder te segue. Irmãos, a voz gera passos. E depois a manifestação vem. De novo, nós não andamos por vista. E andar por vista ali, que está no livro de Coríntios, não é vista visível. É assim, a palavra soou no meu coração e eu olho para a minha circunstância. Não é isso que está ali. Vista ali é vista da mente, da alma. É se faz sentido ou não. Se cabe no meu orçamento ou não. Se eu tenho vigor de teimosia carnal para suportar esse sintoma ou não, para dizer que eu estou na fé. Nós não andamos por isso. Nós andamos por fé. A fé somente vem, nasce em nós, quando nós ouvimos a palavra de Cristo. De dentro desse jardim do Espírito, que soa agora e nos dá um alvo, nos dá uma identidade. Isso acontece, irmãos, todas as vezes que você se conecta com o Espírito Santo para ter tempo a sós com Ele. Quando você pega a palavra, quando você vem à igreja, quando você ouve uma ministração, quando você conversa com alguém de Deus, a voz está soando, está soando, está soando. A questão é o quanto em nós ainda existe uma alma viva que quer raciocinar. Por isso que para o mundo é loucura. Mas como assim? Você vai fazer isso ou dar esse passo? Não faz sentido e olha para as suas circunstâncias. Mas eu sei porque sei que Ele falou comigo. Ou melhor, eu sei porque sei que eu ouvi a verdade. Eu sei porque sei quem eu sou, ou o que eu tenho, ou o que eu posso. Então a minha alma, ela não está mais energizada nesse lugar. Eu simplesmente passo de louco e dou um passo. E aqui Deus honra. Honra quem? Você? Não, amados, honra Cristo. Porque você só chega aqui, e eu só chego aqui, nesse comportamento vivo, pelo Espírito. Não é se comportar como alguém saudável, se comportar como alguém próspero, se comportar como alguém abençoado, se comportar, não é isso. É receber do Espírito Santo a palavra, a voz. A carne foi mortificada, a alma está sarada, sujeita, e isso brota. É uma espontaneidade, você não precisa vigiar. Aqui Deus consegue te alcançar. Abra comigo, por favor, irmãos, Provérbios, capítulo 16. Verso 15. Todas as vezes que você, a partir de hoje, ouvir a palavra sabedoria, discirna, existem duas. A sabedoria que vem do Espírito, que tem a ver com aquilo que Jesus estabeleceu, que tem a ver com a verdade da palavra, e existe a sabedoria do mundo, que para Deus é loucura. A sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a sabedoria do Espírito é loucura para o mundo. Simples assim. De vez em quando, se você quiser fazer um check-up, para saber se você está andando no lugar certo, compartilha com alguém aquilo que Deus está falando com você.
Nesse processo de você ir aprendendo a discernir a voz do Espírito. Porque no início a gente acha que é o Espírito, mas muitas vezes é a nossa alma ainda. E é tão latente que você fala, Deus falou comigo, não foi a sua alma. Faz parte também, amados. Não para de orar em línguas, não para de se edificar. Essa voz da alma, ela vai sendo calada, os olhos vão sendo fechados do eu, que quer entender, que quer fazer conta. Essa vida que Jesus falou que você tem que perder, ela vai ser destruída dentro de você. Compartilha com alguém. Olha, eu ouvi isso de Deus, eu estou dando esse passo. Se for alguém cheio do Espírito, amados, ele pode até não entender onde você está. Ele vai dizer assim, se você está dizendo que ouviu Deus, quem sou eu para falar que é ou não é? Se não é algo gritante que está confrontando a palavra de frente. Mas existem peculiaridades na nossa vida de intimidade que é tão eu e ele, amados, que ninguém quase vai entender. Não é disso que eu estou falando. Alguém cheio do Espírito vai falar assim, vai na fé. Já deu certo. Se é dele, deu certo. Não se preocupa. Ah, mas se foi a minha carne? Se foi a sua carne, nesse coração inclinado no lugar certo, a Bíblia garante, isso vai cooperar para o seu bem. Mas nasceu da onde? Nasceu do coração se inclinando para o lugar certo. Então você fala, olha, eu estou dando esse passo. Amados, se os homens naturais, se as pessoas que não estão andando, buscando esse lugar, dizerem, é isso aí, tá certo. É isso aí mesmo, tá certinho. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque eu acho que nos momentos mais importantes da nossa vida, onde a sabedoria de Deus vai ser destravada para que a gente entre na experiência, para testemunho da glória dele, aquilo não vai fazer sentido nenhum. Por isso que a fé, ela se alegra antes na onde? Ao ouvir a voz. Por isso que a fé, ela dá uma festa antes, quando? Quando eu ouvi Deus. Por isso que a fé fala antes de pegar. Por quê? Porque a hora que Deus falou, eu já entendi que eu já tenho. É só uma questão de eu continuar passando tempo com o Espírito para ele me levar na manifestação. E a hora que eu pegar, a hora que a glória se manifestar, isso tem unção para atrair as pessoas para esse lugar. Então a sabedoria de Deus, ela tem a ver com o propósito pelo qual tudo nos foi dado em Cristo. Aqui que é o ponto. A Bíblia diz em Provérbios 8:1, se eu não me engano, amados, que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses. Olha a alma que deveria estar sendo anulada para que a alma de Cristo vivesse. E fazendo isso, ele se lança, ele se arremessa contra a verdadeira sabedoria que é a de Deus. E a sabedoria de Deus é a que está descrita lá no capítulo 18. Sabedoria é uma pessoa manifesta na criação. Diz lá Salomão que ela se deliciava com Deus, com tudo que foi criado. Eu era sua arquiteta. Sabedoria com S maiúsculo lá, que é Cristo, que é a palavra.
O Senhor me possuiu desde a criação de todas as coisas, e eu me deliciava com Ele, quando Ele colocou o céu no seu lugar, os mares. Eu era sua arquiteta, eu estava com Ele quando tudo foi criado. A sabedoria estava com o Pai quando Ele estava fazendo tudo. Então, sabedoria não tem a ver com aquilo que é para mim, porque Deus precisava de coisas. Deus criou todas as coisas, Deus estabeleceu tudo, deixou tudo pronto, colocou o homem nesse lugar para quê? Para ele? Não, isso é amor. Por isso que quem se isola busca os próprios interesses e sai fora desse lugar. Então, sabedoria para nós hoje é descobrir pelo Espírito tudo que foi restaurado por Jesus Cristo na obra dele, para que a gente, de fé em fé, vá entrando nessa simplicidade com uma alma rendida e a carne mortificada, para que as pessoas vejam e enxerguem que a sabedoria do mundo é uma loucura e venham para ele também. Sabedoria, amados, é propósito. Qual que é a sabedoria do mundo? Eu buscar uma maneira de ter uma saúde, ou algo que sustente uma saúde, é eu buscar nas coisas, eu construir na minha capacidade uma família, eu construir, e aqui vai, minha carreira, os meus sonhos, os meus projetos. Isso são os meus interesses. Isso não tem propósito nenhum em si, amados. Agora, se você nasceu de novo, Deus vai usar tudo isso da mesma maneira. Você vai estar muitas vezes, por muito tempo, ou para sempre no mesmo lugar, só que com o foco ajustado. Porque agora você não está buscando, agora você já tem casamento, filhos, saúde, provisão. E você se embrenha nesse mundo caído para que as pessoas vejam a glória de Deus brilhar através de você, de fé em fé. Quando a voz vem, a sua alma sarada se sujeita e você dá um passo. E quem está do lado fala assim: ele vai morrer, ele vai quebrar, não vai dar certo. Amado, você tem que entender isso a partir de hoje. Tudo que Deus quer fazer, manifestar através de você, aleluia, que você vai ser beneficiado, aleluia, a gente é o primeiro a pegar, isso é bom, amados, mas perceba, o alvo do Senhor hoje é pegar aqueles que estão à tua volta, de volta das mãos de Satanás. E a árvore do bem e do mal misturada não tem um poder de convencimento para isso. Então eu vou ser beneficiado em cada área da minha vida? É lógico, isso é uma consequência. Mas a sabedoria, o foco é o amor, onde eu descubro que os meus interesses, por que eu não busco mais os meus interesses? Por que ao invés de me isolar do corpo, eu me enxerto cada vez mais nele? Porque aqui eu descubro que os meus interesses já foram plenamente garantidos por ele. Então não preciso buscar. Provérbios capítulo 16, verso 15, diz assim, Salomão: na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como uma nuvem de chuva seródia. De novo, na luz do rosto de Cristo, na face que Ele conquistou por você e para você, está o zoe de Deus. E a sua benevolência é como a nuvem de chuva que vai trazer os frutos de tudo isso. Verso 16: quão melhor é adquirir sabedoria do que ouro, e quanto mais excelente é adquirir prudência do que a prata. Aqui preciso fazer um parênteses. Ouro tipifica a glória de tudo que Deus é.
prata aponta para a salvação de tudo que Cristo fez. No tabernáculo de Moisés, todo o fundamento, o alicerce, era prata. Só ali tinha prata. Ou seja, tudo aquilo que é o nosso espírito hoje está sustentado pela obra de Jesus. Prata, salvação, graça. E tudo aquilo que é ouro, que estava lá no Santíssimo, ouro puro, batido, que fala da glória, está sendo sustentado por essa prata. Ouro, glória, tudo que Deus tem, tudo que Deus é, prata, salvação. Aí vem Salomão e diz assim: muito melhor é você buscar sabedoria do que o ouro. Não existe nada que eu e você estejamos passando que a resposta não esteja na sabedoria que você ainda não viu pelo Espírito e não na necessidade em si. Se Deus te der o ouro sem te mudar por dentro, é uma questão de tempo. Porque essa alma que ainda não foi neutralizada, a carne que não foi mortificada, vai te levar em algum momento a cair no mesmo lugar. E ele precisa vir te socorrer de novo. Mais ouro. Essa é a vida na carne, na religião. Vem buscar, vem buscar, vem buscar, vem buscar, vem buscar, vem buscar. Faz um voto, faz uma campanha, dá uma oferta de sacrifício. Vem buscar, vem buscar. Salomão diz não, busca sabedoria. Encontre nessa aparente necessidade a verdade do teu espírito, a voz. Que você vai descobrir, filho, isso aí que você está buscando é só um lugar que eu quero te usar para me fazer conhecido a quem está na sua volta. E ao você colocar o pezinho aqui, nessa simplicidade, você vai receber. Você vai tocar na glória. Só que você tocar na glória através de sabedoria como um testemunho para amar. E aqui nunca mais você entra nesse buraco. Igualmente a prata, fala de salvação. É melhor você se tornar aquilo que eu digo nessa vida de fé, do que eu te socorrer a todo tempo, constantemente. O Espírito Santo não lida com circunstância, amados. O Espírito Santo não resolve circunstâncias, guardem isso. O Espírito Santo resolve eu e você por dentro. A hora que ele consegue resolver eu e você por dentro, as circunstâncias simplesmente se dissolvem, nunca mais te param. A questão é, ele está conseguindo? Eu estou entregando para ele aquilo que ele precisa para fazer com que a minha vida seja, minha psique, tudo aquilo que é racional em mim seja desativado? Estou, glória a Deus, não importa o quão longe, o quão sujo, o quão pecados você ainda comete, não importa, amados. Se você está plugado na tomada do Espírito, nessa vida de fé, se edificando, gastando tempo com Ele, está tudo certo. Agora, se não, não importa o quão aparentemente aquilo que eu e você nos tornamos nessa misturinha esteja agradável aos olhos naturais. Para Deus é morte. Vamos ler no mesmo texto? Lucas 9, 23. E dizia Jesus a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A
palavra negue-se, amados, no grego é declarar não ter conhecimento ou ligação com alguém. Esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio. Esse interesse próprio, esse esquecer de si mesmo, luz aqui, luz, em nome de Jesus, está falando do seu velho eu. Lembrem-se sempre, existem dois eus aí dentro agora. O novo, que já está pronto, que deseja sair para brilhar para esse mundo com sabedoria de Deus, para atrair as pessoas para essa vida. E existe o antigo, que é energizado pela carne. Então, quando a Bíblia diz assim, perca o conhecimento de si mesmo, ela não está te convidando para uma vida de retrocesso. Deus está dizendo assim, filho, aquilo que Adão e Eva causaram em você, e eu sei que não foi culpa sua, que regem você por dentro, de uma maneira tão viva que você acha que isso é você, deixa eu te dizer, não é. Você é aquilo que eu fiz. Você quer vir após mim? Porque eu no Espírito te coloquei de volta no jardim, eu te descansei aqui. Negue-se a si mesmo. Aprenda a identificar isso que é velha natureza e a declarar, se posicionar contra isso. Como? Reafirmando quem você é no Espírito. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, essa alma vai perder a vida que eu tenho para ele. Carne e sangue, irmãos, não herdam o reino de Deus, diz a palavra. Aquilo que nós fazemos quando não nasceu do Espírito, no final das contas, não vale para nada. Então lembre-se disso a partir de hoje, amados. Verso 25, porque o que aproveita uma pessoa a conquistar o mundo todo, mas perdendo-se a si mesmo? Eu vou sair para buscar, viver em função de conquistar tudo. Mas com consequência eu vou me perder, porque em Cristo, tudo aquilo que traz contentamento, e às vezes, amados, numa dimensão infinitamente superior daquilo que você vai conseguir conquistar na sua vida, já está disponível. Não existe uma dimensão, isso é importante, não existe uma dimensão humana sobre o que é uma vida abençoada em si. Irmãos, cada um aqui tem um propósito. Cada um tem o seu lugar no corpo. O contentamento não vem de uma medida natural. O contentamento vem de você estar dentro da sabedoria de Deus, que é Cristo. Quem entra nesse lugar pelo Espírito não quer sair daqui. E às vezes, na nossa capacidade, a gente alcança um resultado, entre aspas, humanamente dizendo, muito além, só que não traz paz, nem contentamento. E muitas das vezes, aquilo que Deus tem para nós, no nosso propósito, é imensuravelmente maior do que aquilo que a gente ia gastar a vida inteira granjeando do mundo e tocando. A tua verdade está no Espírito, no jardim que o Cristo te colocou de volta. A voz que ecoa de fé em fé a partir de agora é para te lembrar, você já está lá, você é. Existe uma alma que precisa se sujeitar, amém? A carne é a nossa inimiga, só. Ela já foi mortificada na cruz, só que ela ainda não sabe disso.
A hora que ela é mortificada, que a sua alma perde a sustentação dela, que ela se sujeita à palavra, Deus manifesta. Qualquer coisa, amados. Qualquer coisa. Não existe limitação para quem crê. Ah, como a gente precisa perder isso cada vez mais, amados. Tudo é possível ao que crê. Então não se assuste quando o Espírito Santo falar algo com você que não caiba na sua dimensão. Que não vai caber mesmo. Isso é até uma medida de amor do Pai, porque se couber, a gente vai sair fazendo. E Ele sabe disso, então Ele te estabelece num lugar muito longe no Espírito, para que você se sujeite a essa vida simples de fé. E de fé em fé, vai crescendo. E aí vem o apóstolo Tiago e diz: se tem falta de sabedoria, pede para Deus, que Ele dá. Mas peça com fé, não duvidando, e vai ser concedido. Pai, eu te peço sabedoria, propósito de Deus eterno em tudo isso que eu vivo, que eu faço, que eu tenho aqui. Se eu tentar racionalizar, Pai, se eu tentar na minha mente fabricar aquilo que o Senhor diz, eu vou errar o caminho. Então eu não vou mais fazer isso. Eu vou me negar aqui. Eu vou me desconhecer desse lugar. Eu só estou te pedindo, me dá mais sabedoria em tudo isso que eu faço. E a partir daqui, amados, você se enche de uma convicção, continue de mão dadas com o Espírito Santo, de aquilo já te foi dado. A alma que entra nesse lugar do lugar certo não fica preocupada. Cadê? Quando que vai se manifestar? É um processo espontâneo, interior que vai acontecendo. Igual uma planta, quando você semeia a semente, ela está germinando lá dentro, amados. Ela está se enraizando. Continua regando, continua agradecendo, continua louvando o Senhor por tudo isso que Ele está te levando a viver. E a raiz está crescendo. A hora que a planta começar a brotar, a hora que o comportamento da mentalidade nova começar a nascer, existe firmeza, sustentação do Espírito para a glória de Deus aqui. Nós somos um povo de sabedoria de Deus. Jamais aceite a acusação de Satanás. Aprenda a se firmar. Satanás, eu te resisto, eu continuo firme na palavra. Porque se eu precisasse me fazer, produzir aquilo que Deus diz, Jesus não precisaria ter vindo, morrido no meu lugar, pagado um preço, me dado o Espírito Santo dentro de mim para eu entrar nisso. Se Ele fez tudo isso, se Ele me colocou nesse lugar, é justamente porque eu preciso. É como você chegar para naturalmente dizendo, quando você vai no nutricionista e ele te dá todas as análise daquilo que você está vivendo, ele diz assim, você precisa mudar a sua dieta. Amém, foi justamente para isso que eu vim aqui. Você leva o seu carro para fazer uma revisão que está com algum problema, o mecânico faz o checklist e fala assim, cara, você está com um problema aqui, aqui, aqui. Assim, amém. É justamente para isso que eu vim aqui. E por aqui vai, amados. Exatamente assim no Espírito, amados. Quando Jesus vem e te fala algo, quando a palavra da verdade vem e te firma na identidade, aprenda a ouvir a voz do Espírito e resistir à voz de Satanás. Amém. Eu estou longe mesmo. Eu sei disso, é para isso que eu estou aqui com o Espírito Santo, aprendendo a me edificar, aprendendo a me encher dele, para que Cristo viva através de mim, e para que eu desaprenda cada vez mais a fazer as coisas na minha carne. Não se afaste, não se isole, se enxerte cada vez mais, no Espírito, estou dizendo, amados.
Não estou dizendo sobre congregação em si, é uma consequência. É uma consequência. Quanto mais enxertado no Espírito você está, mais unido você vai estar no lugar que Ele te ligou. Por isso que nós prezamos aqui pela palavra viva, que vai mortificar a carne, que vai nos convidar para essa vida de intimidade. Quanto mais a gente se inclinar para isso, mais as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida, para a glória dele. Amém, amados? Glória a Deus.